Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz e como todo torcedor do Corinthians hoje, ou como grande parte, vai ver, ouviu ou vai buscar saber o que foi dito na entrevista coletiva concedida pelo Augusto Melo hoje de manhã no CT do Corinthians. Era necessário, era urgente essa entrevista coletiva. Na minha opinião, já deveria até ter acontecido, visto os diversos problemas que o Corinthians enfrenta hoje, administrativa e dentro do campo. Esses problemas administrativos respingam diretamente dentro do clube, dentro do esporte. E o Augusto Melo concedeu hoje uma entrevista coletiva longa, mais de 1h30 de entrevista coletiva, explicou ou tentou explicar todos os pontos que a torcida e toda a mídia tinham dúvidas em relação ao que acontece nos bastidores do clube hoje. O canal do Torcedor Corintiano vai tentar trazer os principais pontos, as principais falas, dar opinião, falar sobre isso. E claro, para que o canal continue, eu peço para vocês sempre deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo com os amigos, deixar os comentários, aquele ritual de sempre que não custa nada, é grátis e ajuda pra caramba o canal a crescer. Pra gente começar sobre a entrevista coletiva, alguns pontos eles marcaram mais, alguns pontos chamaram mais atenção. Eu tenho certeza que vocês vão ver isso em todas as mídias, todo mundo vai falar sobre isso. O que mais me chamou a atenção foi o Augusto Melo citar por repetidas vezes a palavra traição, que o Augusto foi traído pelas pessoas que estavam lá dentro, as pessoas que ele colocou lá dentro, algumas delas traíram o Augusto Melo. Essas informações, essas notícias falsas, muitas das vezes saem de pessoas que não querem o bem do Corinthians, que não querem que o Corinthians avance e que ele se sente nesses primeiros 5 meses de mandato dele traído. Eu acho que é algo que vai chamar a atenção e as pessoas vão falar, mas como é que você se sente traído por pessoas que você quis colocar lá dentro? E aí o Augusto foi explicando isso e eu vou falar mais no restante do vídeo, mas traição foi uma palavra que eu acho que vai chamar muita atenção das pessoas. Para começar com tudo, as primeiras perguntas foram aquelas perguntas que mais chamam a atenção nesse atual momento do Corinthians, que foram em relação ao término, ao rompimento do contrato com a VaideBet. A primeira pergunta, ou uma das primeiras perguntas foi: existe fraude envolvendo o Corinthians com toda essa negociação entre VaideBet e essa suposta empresa laranja que a intermediadora fez os pagamentos? O Augusto Melo foi claro em falar o seguinte: até o momento não tem nada provado, o Corinthians está acompanhando tudo. Vocês já viram até mesmo que o delegado disse que até esse atual momento o Corinthians é inocente. A gente está com o nosso jurídico a par de tudo e não existe nenhuma ligação entre Corinthians e essa empresa laranja. Tudo o que aconteceu foi dentro dos trâmites legais. A VaideBet, junto com essa intermediadora, chegou até o Corinthians. A VaideBet chegou através da intermediadora. E o Corinthians fez tudo dentro da lei. Todos os papéis assinados, todas as questões burocráticas, jurídicas, o Augusto Melo bateu o carimbo que tudo passou pelo jurídico do clube, pelo jurídico da VaideBet, tudo foi concordado entre as partes. Então o Corinthians está respaldado nisso. Não existiu fraude nesses processos. Aí, o restante que foi feito entre as outras empresas não cabe mais com o Corinthians. A parte do Corinthians está tudo ok, tudo correto. E ele acrescentou mais ainda: as pessoas que estão trazendo essas notícias, forem comprovadas essas falsas notícias, essas pessoas serão cobradas, essas pessoas serão processadas, essas pessoas serão julgadas. Essas pessoas o Corinthians não vai deixar passar em branco, não vai deixar que joguem notícias, joguem informações, causem o caos dentro do clube e depois saiam como se nada tivesse acontecido. O Augusto falou que vou cobrar e vou atrás dessas pessoas. O processo acabando, for comprovada a inocência do clube, nós iremos abrir processos contra essas pessoas. E aí eu já entro na minha primeira opinião. Se tudo que o Augusto falou for verdade, ele tem realmente que cobrar essas pessoas. Vamos esperar as investigações serem concluídas, as informações serem comprovadas. Se for comprovado mesmo que não existe nenhum vínculo dessa suposta empresa laranja com o clube, o Corinthians tem e deve processar todos aqueles que postaram notícias falsas, que
incentivar esse burburinho falso, mas até lá precisa ser feito as investigações, e aí concluído a gente parte para a próxima etapa. Outra pergunta que cabia muita dúvida: como é que está a imagem do Corinthians perante ao mercado? Já chegaram propostas? Já surgem novas informações? O Corinthians tem propostas na sua mesa para o patrocínio master da camisa? E o Augusto Melo disse que sim, a credibilidade do Corinthians não foi manchada, que no mesmo dia que a VadBet saiu, outras 6, 7, 8 empresas já chegaram, já procuraram, já tentaram fazer o primeiro contato, e que as coisas estão caminhando para que ele feche um contrato. Está estudando as propostas, vendo que não são só empresas bet, não são só Betano, não são só essas empresas de bet, mas empresas de vários ramos do mercado que estão procurando o Corinthians para estampar a marca na faixa principal da camisa. Não falou de valores, não falou de se vai superar, se vai manter, mas ele falou que a credibilidade do clube, que a imagem permanece. Minha opinião: eu não sei se a credibilidade permanece, mas o interesse das marcas em estampar o Corinthians, para mim, isso vai sempre ter, visto o tamanho do clube. O Corinthians é gigantesco, o Corinthians é uma bandeira, o Corinthians é uma marca nacional gigantesca e que alcança outros países, outros continentes. Então qualquer empresa com um mínimo de visão de possível crescimento vai querer ter o seu nome vinculado ao clube. É óbvio que esses embrólios todos envolvendo essa última patrocinador master com certeza tiram um pouco da credibilidade do clube, mas que a busca por ser um novo patrocinador master do Corinthians ela vai existir, isso para mim é meio que óbvio. Agora tem que ver quais vão ser os valores, quais vão ser os prazos, enfim, tudo isso vai ter que ser visto nos próximos semanas, dias, enfim, para o novo patrocinador master. E claro, o Augusto, durante a... Eu tô sempre olhando para baixo para dar uma lida no que foi dito, mas o Augusto ele falou que principalmente a oposição tem atrapalhado muito o desenvolvimento do clube. Ele citou o exemplo do Mercado Livre, que era uma empresa que queria chegar para patrocinar o Corinthians, para colocar uma grana boa no Corinthians, mas que todos esses burburinhos falsos, todas essas notícias que não vêm para favorecer o Corinthians, mas para prejudicar, acabam atrapalhando essas negociações, e o Corinthians acaba perdendo e perdendo muito. Perdendo patrocínio, perdendo possíveis investimentos, perdendo a credibilidade dentro do mercado. O Augusto Melo bateu muito firme, muito forte na relação oposição, na relação eles estão prejudicando o clube. Eles perderam a mamata que eles tinham dentro do clube. Ele citou por diversas vezes que agora os caras têm que pagar para estacionar dentro do clube, algo que não acontecia anteriormente. E por diversos fatores, por não estarem mais no poder, a oposição e as pessoas que jogam junto da oposição têm prejudicado o clube sem se importar com o bem-estar do clube, mas pensando apenas no seu próprio bem-estar. Prejudica o clube, mas aí eu consigo me colocar de volta no poder. E aí veio a outra pergunta que eu vi muitas pessoas bravas, nervosas, revoltadas, que foi a pergunta do Vessone, que é do meu timão, que tá se tornando uma pessoa não grata entre os torcedores, que ele perguntou sobre o Igor Svenbruggen. Muitos de vocês não devem conhecer, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha ido mais a fundo, que é um empresário que, segundo o Vessone, está acompanhando meio que o dia a dia do clube. É um empresário que não tem ligação nenhuma com o Corinthians, a não ser a questão de que ele fez um empréstimo ao clube. E aí o Vessone perguntou qual que era a ligação dele com o Corinthians. Foi um dos primeiros embates que o Augusto Melo teve com algum dos jornalistas. E o Augusto explicou o seguinte: o Igor emprestou dinheiro para o clube, aí o Augusto não sabia se o valor, não sabia a porcentagem de juros que ele está pedindo, enfim. Mas o que o Augusto disse ele emprestou um valor referente à compra do Mateuzinho. É um cara que é parceiro, igual a ele tem diversas outras pessoas que querem ajudar o clube, emprestando dinheiro, auxiliando de alguma forma. A gente tá tentando ver, porque a situação do caixa do Corinthians é muito difícil, a gente tá no buraco, a gente não tem o dinheiro, o caixa tá sempre girando muito baixo, às vezes a gente tem 2, 3, 10 dívidas para pagar, a gente tem que escolher 1, 2 para pagar e as outras vão tentando auxiliar. Então essas aparições de empresários são muito boas, mas ele não tem vínculo nenhum, ele não tem mordomia nenhum dentro do clube, esse Igor Svenbruggen.
Ele simplesmente emprestou um dinheiro para o clube, ele é um parceiro aqui, foi um parceiro que nos auxiliou, e agora o Corinthians vai ter que pagá-lo, mas isso tudo ele não trouxe em relação à porcentagem e a juros, mas ele desvinculou totalmente que o Corinthians esteja nas mãos desse empresário ou de outros empresários. Apenas que esse empresário emprestou e agora o Corinthians vai ter que pagar. Na mesma resposta ele disse que o Corinthians vem tentando honrar todos os vencimentos do elenco. Que às vezes o elenco atrasa, às vezes os pagamentos atrasam, mas não são mais questões de meses, são questões de dias, talvez semanas, mas que ele vem tentando quitar todos os débitos, direito de imagem, fundo de garantia, salários, para que as despesas do clube com os atletas estejam sempre honradas. Pode atrasar questões de dias, questões de semanas, mas não como era nas administrações passadas. Minha opinião de novo. Eu não gosto de ver o clube vinculado a possíveis empresários. Eu não gosto. Mesmo que o cara só queira o bem do clube. Empresário é aquilo. Ele sempre, ou na maioria das vezes, ele vai estar querendo buscar um retorno para ele. Ah, mas esse cara emprestou com juros baixos. Cara, sei lá, eu não concordo. Não é algo que eu gosto. Pode ser uma prática comum, mas é que as últimas relações que a gente teve com o Corinthians, com o empresário colocando dinheiro no clube, não foram boas. A gente sempre vê agora o empresário entrando na justiça contra o clube, a gente sempre vê empresário colocando atletas horrorosos dentro do clube para meio que tirar esse dinheiro que emprestou. Então eu não gosto de ficar dependente disso, não é algo que eu queria que o Augusto Melo estivesse fazendo. Eu não aprovo, eu não concordo. Eu não sei vocês. Mas se não tinha o dinheiro para trazer o Mateuzinho, paciência, não traz o Mateuzinho. Vamos ficar sem o Mateuzinho. Eu tô citando o Mateuzinho porque foi o cara que ele falou que esse dinheiro entrou para isso. Mas tentar... E foi algo que o Augusto falou, que o Corinthians não seria dos empresários. Então, tenta desvincular o Corinthians de empresários de qualquer forma. Não traga mais empresários, mesmo que seja o melhor empresário, mais gente boa. Não vincule o Corinthians com empresários. Não faça isso, porque isso... Os últimos casos que a gente teve não deu certo. Não deu bom para o clube. Em relação aos compromissos que estão sendo pagos, as informações que a gente tem são exatamente essas. O Corinthians tem pago os jogadores, os atletas, às vezes com um pouco de atraso, mas tem feito os pagamentos. Espero que seja verdade e que isso não seja algo que esteja influenciando dentro do clube. Outra dúvida que a gente vinha tendo, pelo menos eu vinha tendo, querendo ou não, as perguntas da grande maioria dos jornalistas foram perguntas que a gente queria saber, né? Em relação à intermediadora, se o clube ainda continua pagando a intermediadora que fez o contato VideBet Corinthians. A resposta foi não, que assim que o vínculo com a VideBet acabou, o vínculo com a intermediadora também acabou e o Corinthians não tem mais feito nenhum pagamento para a intermediadora. Tudo isso a gente vai ter que ver em balanço, em auditoria, em todas essas questões para deixar transparente. Pelo que o Augusto Melo falou, não vem sendo pago, não tem mais vínculo financeiro com essa empresa, visto que a VideBet encerrou o contrato e ele respaldou de novo. Todo esse contrato VideBet intermediadora teve aval não só do jurídico da VideBet, mas do jurídico do clube, que o Augusto não assina nada sem o aval do jurídico e das partes que cabem dentro do Corinthians. E aí, a pergunta que eu acho que talvez, assim, gerou um questionamento no torcedor, em vocês, enfim, que foi o seguinte: Augusto, eu quero que você cite quais foram os seus erros nesses 5 meses. Afinal de contas, tem erros, tem tropeços, tem falhas. E o Augusto Melo disse o seguinte: o meu único erro foi confiar em pessoas erradas. Eu coloquei pessoas que eu achava que era correto e agora eu cheguei à conclusão de que elas não eram. Por isso que elas saíram, por isso que elas não estão mais no clube. O Corinthians não vai ter mais politicagem. Pelo que o Augusto Melo falou, o cara não vai estar mais no Corinthians por questões de chapa A ou chapa B. Não vai estar mais no Corinthians porque ele auxiliou o Augusto lá no processo. Mesmo esse cara sendo competente, ele não vai estar mais lá só porque a chapa X precisa colocar alguém dentro do clube. Foi pelo menos a minha leitura. As pessoas vão estar dentro do clube agora única e exclusivamente por capacidade.
Porque o Augusto Melo confia nas pessoas que ele quer e ele quer que estejam as melhores pessoas. E as que estavam com ele não foram verdadeiras com o Augusto Melo. Possivelmente essas pessoas atrapalharam o Corinthians, jogaram contra, favoreceram que a crise se instaurasse, auxiliaram essa crise. E esse foi o maior erro do Augusto Melo. Pelo que o Augusto Melo falou o seguinte: a caneta está na minha mão. Ele já tinha dito isso em outras entrevistas antigamente. A caneta está na minha mão, eu tomo a decisão. Óbvio, não vou passar por cima de ninguém. Mas agora eu vou colocar as pessoas que eu quero sem a politicagem. A real, rapaziada, é que pra mim essa fala do Augusto Melo, assim... Mano, não me passou segurança nenhuma, cara. Você falar que o seu único erro foi confiar em pessoas erradas, foi confiar em pessoas que não deveriam ter sido confiadas, pra mim é meio que tirar o erro, a culpa de você, cara. Porque se você colocou essas pessoas lá, foi porque você quis. Você é o presidente, então você tem que checar, você tem que controlar, você tem que fazer a vistoria, fazer a checagem do que essas pessoas estão fazendo. Então, não dá pra vir agora e falar: o meu único erro foi confiar. É a mesma coisa de você chegar, dando um exemplo, e falar: o meu único erro foi amar demais. Bosta, mentira. Tipo, mano, esse de confiar demais não existe, velho. E agora, beleza, eu vou colocar pessoas que são capacitadas. As pessoas que estavam também eram capacitadas, segundo você. E mesmo assim, segundo você também, elas te traíram. Então, beleza, agora você vai colocar pessoas que, sei lá, vamos dizer que não tenha vínculo nenhum com chapas, com instituições, com nada. Quem garante que elas também não vão te trair? E aí o seu erro vai continuar sendo confiar em pessoas que não eram da sua confiança. Desculpa a redundância, mas é muito pouco, é uma resposta muito evasiva. Tipo, eu errei o quê? Cara, beleza, eu errei em contratar fulano, eu errei em apostar nisso, eu errei em... Não, o meu erro foi confiar em pessoas que não deveria ter confiado. Achei uma péssima resposta, achei, assim, sem sentido algum. Não tem sentido nenhum você virar e falar: errei em confiar demais nas pessoas. Cara, você errou primeiramente em colocar essas pessoas lá, então. Então meu primeiro erro foi colocar essas pessoas lá. Meu segundo erro foi assinar um contrato dessa forma. Meu terceiro erro foi fazer... Não, meu erro foi confiar em pessoas. Isso pra mim é bizarro. E aí ele citou o caso do Carlos Miguel, que foi uma pergunta também. Primeiro ele disse que Carlos Miguel era goleiro do Corinthians, estava feliz, não tinha proposta nenhuma, não tinha chegado ninguém. Beleza, o Carlos Miguel é do Corinthians ainda. Depois, na sequência das respostas, ele falou que culpou a antiga diretoria, que realmente é uma culpa em reduzir a multa salarial do cara, jogar contra o clube. Falou que já desde o começo do ano ele vem tentando renovar com o Carlos Miguel, mas o Carlos Miguel e o seu empresário não mudam o contrato. Ele citou que é um desejo do jogador sair do clube, ir para a Europa, jogar na Europa, e que se chegar alguém com uma proposta que pague a multa rescisória, o Corinthians não tem muito o que fazer, vai vender o jogador. Então a realidade é a seguinte: o Carlos Miguel vai sair do Corinthians. A realidade é essa. O Carlos Miguel pode não ser na próxima semana, pode não ser daqui a 2, mas ele vai deixar o Corinthians nessa janela de transferências agora de julho. Foi o que o Augusto Melo falou. Ele começou tentando esconder, tentando meio que camuflar isso, mas no final ele deixou claro: o Carlos Miguel não será mais goleiro do Corinthians na janela de julho. E vai sair pelo valor da multa. Culpa da antiga diretoria, mas também culpa do Augusto Melo, que não conseguiu renovar o contrato com o goleiro. E aí perdeu o Cássio e vai perder o Carlos Miguel por um valor muito baixo. Relação ao impeachment. Perguntaram sobre impeachment também. E aí, Augusto, vai ter impeachment? Ele foi claro e sucinto: não existe mínima possibilidade de impeachment. Não existe. Estou fazendo tudo o que eu posso fazer. Essa questão de impeachment não vai acontecer. Está descartado essa possibilidade. Outra pergunta sobre o CEO, que a gente tanto questiona. Cadê o CEO, Augusto Melo? Por que você não contrata um CEO para organizar essa parada? O Augusto Melo virou e falou novamente: as notícias muitas vezes que saem são notícias mentirosas. Falam que o Augusto Melo não quer um CEO. Isso é mentira. A questão é: o Augusto Melo precisa de um cara capacitado para ser CEO do Corinthians. Ser CEO do Corinthians não é ser CEO de qualquer lugar. O Corinthians é do tamanho de Brasília, de um país, e não é mentira. Só que a questão é:
O Augusto Melo falou, a gente está procurando, a gente está analisando, a gente está vendo aquele melhor e mais capacitado. A gente já tem nomes, mas é difícil tirar eles de onde eles estão, mas a gente está trabalhando para isso. A questão, Augusto Melo, é que isso precisa ser feito o mais rápido possível para te beneficiar, para te auxiliar. Se você traz um CEO para comandar essas coisas, você tira um peso das suas costas. Porque aí você delega para um cara que é capacitado de gerir uma empresa, de gerir um clube. Então você precisa fazer isso mais rápido. Esse papo de que a gente está vendo, a gente está analisando, a gente está procurando, isso precisa ser feito com mais agilidade, cara. Isso precisa ser feito para ontem. Porque a gente precisa de um cara capacitado, na minha visão, sem vínculo algum com o clube. Não precisa nem ser corintiano, velho. Precisa ser um cara competente para fazer as coisas andarem. É o que o Augusto Melo precisa fazer urgentemente. E ele falou que está trabalhando para isso. E aí o último ponto que eu acho que realmente cabe, porque o Augusto Melo falou de pagamentos de Félix Torres, que entrou na questão de, às vezes a gente atrasa uma parte aqui, atrasa uma parte ali, mas está tentando ser resolvido. Falou de dívida com Tajeres, que ele falou isso não existe. Falou de dívidas com outros atletas, enfim, falou que isso não tem. Citou a do Santos Laguna, do Félix Torres, que ele está tentando acertar e que nos próximos dias vão ser pagas. Mas a última questão foi sobre a World Services, que é a empresa de segurança que o Corinthians fez a troca. Trouxe essa empresa e tirou a Versace, que era uma empresa que já estava. As informações que são levantadas é que essa empresa que ele trouxe, ela não tem a regulamentação para fazer a segurança da arena, do CT, enfim, fazer a segurança desses lugares. Não tem de polícia, não tem dos órgãos competentes e ela não poderia estar fazendo lá. E mais, que ele trocou uma empresa por uma empresa com valor ainda maior, não pagou a antiga empresa e tem agora esses dois BOs na mão. A dívida, acho que de janeiro a março ou a janeiro a maio, que não pagou a antiga empresa, e colocar no lugar uma empresa onde não tem o requerimento necessário para fazer o que foi contratada e ainda está sendo cobrado mais caro. Aí o Augusto Melo falou o seguinte: o Corinthians sempre visa trazer o que é melhor para o clube, pelo valor melhor, pela competência melhor, e foi a mesma coisa que a gente fez até aí. Essas outras questões eu não tenho conhecimento, é isso que a gente tem tentado fazer. Uma resposta um pouco ruim na minha visão. Afinal de contas, isso é de suma importância para o clube. Se você traz uma empresa que não pode exercer aquilo que ele está fazendo, você já está errado. Porque você está contratando algo, eu estou contratando uma empresa para me vender um bolo, só que essa empresa não pode vender o bolo porque ela está... a vigilância sanitária não permite ela vender um bolo. Qual que é o sentido de eu fazer isso? E além de conta, eu estou comprando aquele bolo por um valor muito acima dos outros bolos que eu comprava. Não tem sentido algum fazer isso. Mesmo que aquele suposto bolo que eu vou comprar agora seja melhor, não tem a mínima coerência eu contratar uma empresa que não pode por um valor muito maior do que a anterior. Então, o Augusto Melo não soube se explicar. E isso, pode ter certeza, essa questão dessa empresa vai render pano para manga nos próximos dias. Vão render. Porque já foram procurar o dono da antiga empresa de seguradora, de segurança. Ele já disse que não está feito os pagamentos. Isso vai dar BO e o Augusto Melo não soube explicar muito bem em relação a isso. Não soube. Ficou aberto, ficou defasado e ficou uma questão do seguinte: você não explicou e isso vai dar BO lá na frente. Certeza, cara, escutem, isso vai dar BO porque o Corinthians não provou por A mais B essa questão da porquê da troca dessa empresa de segurança. E aí, rapaziada, para fechar tudo, trazer a minha opinião geral. O Augusto Melo, durante grande parte da coletiva, ele mais se defendeu do que, em certa forma, respondeu algumas perguntas. Tiveram algumas perguntas que ele se defendeu 90% da pergunta e nos outros 10% ele respondeu, mas uma resposta muito evasiva, muito abrangente. Sabe? Muito sem aprofundar no assunto. Aquilo que eu disse no começo do vídeo, pra mim, vai ser a verdade nos próximos dias. Grande parte da torcida vai tomar tudo que o Augusto Melo falou como verdade absoluta e grande parte da torcida vai levantar um porém assim. Não me passou segurança as respostas do Augusto. Acusou pra caramba as outras administrações, debateu com os jornalistas do porquê essas perguntas eram feitas agora e não eram feitas antes. Falou diversas vezes que tinha o telefone, podia conversar direto com o Augusto, com a assessoria, mas não faziam.
Então eu vejo o Augusto se defendendo bastante, fazendo algumas explicações, mas muitas delas de forma rasa e deixando ainda algumas dúvidas para o torcedor do Corinthians que vão se arrastar no longo desses dias. Vai dar pano pra manga muitas coisas. Essa questão da VaiDebet vai dar pano pra manga. Essa questão da segurança vai dar pano pra manga. Empresários, tudo. A auditoria da Ernst Young tem que sair o quanto antes para que a gente tenha essa resposta. Essas clarezas do porquê da dívida está crescendo, porquê da dívida está aumentando, quais foram os erros, aonde que foi, para onde foi todo esse dinheiro do clube. De qualquer forma, a gente teve algumas respostas, você pode ter gostado ou não, mas o Augusto Melo deu a cara e falou. O que a gente tem que ver agora mesmo é, Augusto Melo, vamos trabalhar para fazer com que o Corinthians evolua e que o Corinthians ande. De qualquer forma, rapaziada, tá aí. Amanhã tem jogo contra o Atlético Goianiense, aquilo que é o mais importante. Se o Corinthians ganhar, dá uma tranquilidade. Se o Corinthians perder, joga a lenha na fogueira e o problema se torna ainda maior. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Deixa no comentário o que vocês acharam da entrevista coletiva do Augusto Melo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Meu muito obrigado, uma ótima tarde, um ótimo dia. Fiquem todos com Deus e vai Corinthians!